Olá, caríssimos, muito bom dia. Hoje nós estamos aqui no escritório do Dr. Ribeiro, advogado criminalista, para entender algo que é um nó crítico para muitos advogados, que é a gestão do escritório. E hoje nós estamos aqui para aprender com ele, como ele administra e faz a gestão tanto do escritório quanto do marketing pessoal. Bom dia, Dr. Ribeiro, como você está? Saudações cordiais, doutora Cíntia, e a toda a nossa audiência ou a sua audiência. E falar sobre gestão do escritório é algo caro e que eu gosto demais. Eu digo sempre que antes de ser advogado, eu sou empreendedor, que me tornei empresário no Shopping Trem aos 9 anos de idade. E para falar sobre empreendedorismo, gestão de escritório com maior propriedade, eu fui buscar um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, né? Isso significa que eu sei tudo? Não. Isso significa que eu tenho um pouquinho maior de disciplina e também emprego uma metodologia. E é bem verdade que se você faz com disciplina e tem uma metodologia, a chance disso prosperar é maior. Falei bastante já, né, aqui nessa apresentação, mas vai lá as suas perguntas. Muito bem, Dr. Ribeiro. A gente sabe que hoje muitos advogados sofrem com a dor do crescimento. E como você tem visto e enfrentado essa questão do seu crescimento profissional e qual a ferramenta que você tem utilizado para fazer a gestão eficiente do seu escritório? Primeiro, o meu crescimento, eu diria que ele é muito mais orgânico do que impulsionado, patrocinado, uma questão de sorte. Quando dizem aquela máxima, advogado é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Veja, desde o primeiro dia na advocacia, eu nunca parei de aprender, eu nunca parei de estudar. Então, assim, diuturnamente, eu participo dos mais variados eventos de negócios, jurídico, empreendedorismo, inteligência artificial, tecnologia como um todo. E também vou para a igreja, e também vou ver minha família, corto o cabelo, né? Agora, é bem verdade que algumas pessoas precisam de uma ferramenta, de uma métrica. Eu utilizo o meu planejamento estratégico. E aí é compilado no próprio Word. E aí, se permitir, eu começo falando que tudo, sobretudo no meu escritório, começa na nossa missão. E qual é a nossa missão? Defender quem é vítima ou autor de um delito penal. O que é isso? Somos nichados numa advocacia criminal, em toda a sua vertical, de modo que foi crime, eu faço. Pode ser tributário, contra a vida, patrimonial, ambiental, né? Crimes contra a honra, falar mal da sogra é crime. Não pode. Tá? E aí nós também temos o que? A nossa visão. A nossa visão é ser um empreendedor disruptivo, sempre conectado com o mundo e com as pessoas. E quando você está conectado com o mundo, você descobre que existem guerras acontecendo, você entende que o Brasil tem uma inflação altíssima, você descobre que tem diversos empreendedores querendo sobreviver e tem diversos empreendedores querendo prosperar, se profissionalizar. Então, nós sabemos de onde viemos e para onde iremos. E aí não podemos deixar de falar dos nossos valores, que passa por ter parceria com diversos advogados, ter uma transparência ética, seja na gestão dos processos, seja na parceria econômica com todo este mercado jurídico
que é que para falar aqui bonito, né, da questão de uma administração, chamamos de stakeholders. Muito bem, doutor Dinei. E hoje, com toda a sua expertise já na área criminal, o senhor tem alguns canais já aí nas redes sociais, trabalha bastante a questão do marketing e principalmente a questão das parcerias com outros colegas advogados. Qual seria a maior dica que o senhor poderia dar para o advogado que está iniciando agora na área do direito? Eu dar a dica, nunca pare de estudar, é clichê. Porque você pode muito bem, e eu peço que você se inscreva no canal e comente. Clichê por quê? Porque eu vou partir da seguinte premissa. Você está me perguntando de um advogado novo, iniciando na carreira, não é isso? Eu vou partir do pressuposto que ele já tem 5 anos aí de estudo, então ele não aguenta mais estudar. Porque quando você está no 5º ano da faculdade... Já foi massacrado no exame da No ordem. 5º ano da faculdade você fala, eu não aguento mais. E aí você estuda, se descabela, tem dor de cabeça, enxaqueca para passar na prova do OAB e consegue. E aí você pega a carteira e fala, e agora? Como que eu ganho dinheiro? Se permite eu falar de mim, porque aí eu falo de modo e de forma prática. Eu comecei, primeiro, não tendo uma estrutura física, para não ter gasto ou para não ter despesa. Então, muitos advogados, primeiro ele cria uma despesa para só então depois criar receita. Sim. Eu poderia falar aqui de forma muito bonita sobre um DRE, balanço, EBITDA. Não quero aqui complicar, quero facilitar a vida do advogado. E aí, quando você vai falar de marketing, o marketing pode ser quando você impulsiona no Google ADS, no Facebook, e pode ser também quando você é visto. O que é isso? Tem diversos eventos da UAB, tem diversos eventos na Associação Comercial, na Fiesp, Comércio, no CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas de Itaquera, do qual eu sou o diretor jurídico. E aí você participando de todos esses eventos, pode ser também na assembleia do seu prédio, na igreja, na associação, no seu condomínio, no seu bairro, né, no clube, na academia. Você é visto. E você sendo visto, você pode ser lembrado. Então veja, você quer ser reconhecido como advogado, você precisa se comportar como advogado. Eu estou falando de você dormir de terno ou de vestido? Não. Tomar banho de smoking e beca? Não. Mas é você ter uma linguagem correta, coloquial. É você sempre, em qualquer medida, em qualquer oportunidade, você pode dizer, olha, na minha profissão, que é a advocacia, olha, uma vez que chegou um caso igual a esse, eu na minha advocacia eu resolvi assim. A pessoa vai te perguntar, o senhor, a senhora é advogado? Olha aí um cliente em potencial. Então veja, se eu estivesse falando algo aqui muito difícil, muito complicado, talvez meu passe seria valorizado. Eu estou falando algo simples e que funciona e que é prático e você consegue empregar agora, falando pro seu tio, pro seu primo, pro seu vizinho que você é advogado, que você é advogada, tá? Então, aqui apenas para poder fazer uma síntese, não crie despesa e se mostre, fale. Se você tem dinheiro, impulsione. E aí você já começa a ter a questão do marketing. Quando falamos de marketing, eu também comecei, e aí eu criei um canal no YouTube, dá um trabalho que você não faz ideia, mas eu não desanimo ninguém a não criar, ao contrário, eu incentivo. A questão é, muitos criam um canal no YouTube e depois para, porque dá muito trabalho e não necessariamente dá dinheiro. Alguns youtubers vivem de renda do YouTube. Eu não. Eu vivo da minha advocacia, do meu business, do meu negócio. Mas no marketing nós criamos um bordão. Qual? Os saudações cordiais. Então, eu desconheço outra pessoa que de forma gestual e falada
tenha este bordão. E aí vamos tocando, vamos sempre caminhando. Muito bem, doutor. E aí todos os advogados aqui da região da Zona Leste, no mínimo, já conhecem aí o nosso doutor Ribeiro, nosso caríssimo doutor Ribeiro. Muito bem, então já foi colocado aqui que uma das questões importantes que o advogado, tanto iniciante, né, doutor, como que já está há algum tempo, já mais experiente, né? Se chamar de velho, já o pessoal vai, os haters vai pegar. Exatamente. Todos nós precisamos trabalhar a nossa marca, né? Pensando, é claro, aí dentro daquilo que é trazido aí pela OAB em relação ao nosso marketing jurídico, mas isso é possível. Então, nós todos temos que dizer, somos advogados, para que viemos, como o doutor mesmo já falou, qual que é a visão, a missão, os nossos valores, para que a sociedade também nos enxergue como tal. E agora, então, doutor, vamos falar um pouquinho como que você faz a sua gestão hoje, do dia a dia, a sua rotina. O senhor traz muito essa questão da disciplina, né? Eu acho que é algo muito importante. E outra questão também é a questão da constância. Como hoje o senhor coloca essas duas questões para dentro da sua rotina diária, da sua advocacia? Olha, quando você fala de constância, eu estabeleci que toda segunda-feira eu vou atender os clientes. Então eu sempre estou no escritório toda segunda-feira. O cliente não pode vir na forma física no escritório. Eu atendo ele na forma virtual. Quando nós falamos ainda de disciplina, é você efetivamente, 8 horas ou 9 horas, abrir a lojinha. E só fechar às 17 ou às 18. Em que pese eu tenha o diferencial de atender a advocacia criminal 24 horas por dia, não se engane, eu não fico acordado 24 horas por dia. Até porque, né, eu teria que ser estudado, né, pela ciência médica. Então, eu simplesmente não desligo o telefone. E aí, 24 horas por dia, o telefone tocou, eu atendo. Cliente contratou, tivemos uma ocorrência na delegacia, eu tiro a roupa de boneco, boto a roupa de gatinho e vou trabalhar. E aí, quando nós falamos de gestão de escritório, uma delas, eu já disse, você não pode criar despesa sem ter receita. Quando nós falamos de gestão de escritório, você precisa ter meta. Qual que é a meta? Nossa meta é ter 3 novos clientes por mês. E aí você pode perguntar, puxa, mas tem bastante escritório que quer ter 50 novos clientes, 80, tá tudo bem. Tá tudo bem. Este é o perfil desse escritório, ter 80 novos clientes. O perfil do meu é ter 3 novos. Porque veja, eu faço uma advocacia muito mais artesanal do que aquele modelo full service. Veja, quando nós falamos no mercado, determinado escritório tem 1.000 advogados, 1.100, 800, 500, tá tudo bem. Esse é o modelo que ele estabeleceu para ele. E você deve estabelecer qual é o seu modelo. Por isso que eu estou falando de ter metas. E aí você também precisa ter objetivos. Onde é que você quer chegar? Então eu, até 2030, quero ser um advogado relevante na advocacia criminal no estado de São Paulo. Até 2040, em todo o Brasil. Então eu tenho o desejo, a vontade, né, de ir para o mestrado. Então, quando nós falamos, isso passa pela gestão. Você ter a qualificação da equipe, a sua própria qualificação. E aí, quando nós falamos de gestão de escritório, nós não podemos esquecer que o escritório, ele precisa ter faturamento. E aí você precisa ter parcerias, você precisa fazer o marketing, que já foi dito aqui. Quando nós falamos de gestão de escritório, você precisa cuidar muito bem do financeiro. Olha, veja, você me apresentou como sendo um advogado, uma pessoa disciplinada. Exatamente no mês passado eu esqueci de pagar um boleto. O mês passado foi junho. Não, então foi maio. E aí eu esqueci de pagar 2 boletos. E aí eu paguei em junho esses boletos, com atraso, com juro. E aí o caixa ficou zerado. Então, essa questão de você precisa ter faturamento, mas você também precisa cuidar do financeiro.
é o quê? Organizar essas contas, né? E aí quando eu falo de parceiros, veja, o parceiro, ele também precisa ser monetizado, ele também precisa prosperar. Porque veja, se você for igual ao tio Patinhas que disser, tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, você não vai ter parceiros. A ideia de você ter parceiros é você criar um ecossistema virtuoso, onde todos prosperam, todos têm direito a comer dessa pizza. Ainda falando da gestão do escritório, porque eu já falei, veja, o meu atendimento, né, na questão de disciplina, é toda segunda-feira. Eu também falei na questão de abertura e fechamento do seu escritório. Não dá para chegar o cliente 10 horas, apertar a campainha, o interfone, né, visitar o seu escritório e você não está. Então já fica no online. Não abre uma estrutura física. Isso passa pela gestão, né, do escritório. Eu falei aqui da questão da parceria, eu falei aqui a questão na questão do marketing. E aí temos também a questão da precificação. Como é que vamos precificar os nossos honorários? Primeiro, temos a tabela da OAB que deve ser obedecida. É bem verdade, a depender da cidade que você estiver me assistindo, a depender da periferia que você morar, às vezes não dá para praticar alguns preços, alguns honorários. Então aí você tem a opção de se inscrever na defensoria, que a defensoria tem esse objetivo, essa proposta, de atender pessoas de baixa renda, né? E aí quando nós falamos de gestão de escritório, eu já disse aqui que passa pela capacitação, passa pelo aprendizado contínuo, e você também aí precisa ter o quê? Uma fonte de inspiração. E como é que você vai se inspirar? É quando você vê, por meio deste vídeo, o que é que o mercado está fazendo, o que é que outros advogados estão fazendo. Bom, eu trabalho duro na minha advocacia, né? Eu vou dormir ciente de que sou advogado e acordo vocacionado para a advocacia. E veja, tem advogados que dia de semana ele está de pijama e não sei como é que vai advogar, né? Então tem essa questão de ser disciplinado, e a gestão do escritório passa por você ter um colaborador competente, qualificado, bem pago, tem uma questão de uma saúde, né, no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não pode, né, ser tóxico. Eu acho que da hora que você chegou aqui, ninguém ainda te reclamou, né? Não. Vamos ver muito bem recebida. Vamos ver se é só a questão da aparência, né? E aí você precisa ter um escritório bem cuidado, agradável, para quê? Para poder recepcionar aí os seus clientes. Eu acho que eu falei bastante aqui da gestão de escritório. Muito bem, doutor. Então, primeiro de tudo aí o senhor traz a questão da rotina, né? Sim. Independente do advogado ter um escritório físico ou atender de forma virtual, ele precisa desenvolver uma rotina, ter a mentalidade de advogado e de empreendedor, né, doutor? Sim. Porque não adianta a pessoa simplesmente pegar a carteira da OAB e falar, sou advogado. Exato. E o que mais, né? Então, estipular aí uma rotina, fazer uma agenda semanal, colocar algumas metas para serem atingidas e buscar também as condições para executar todas essas tarefas, né? Exato. Então, outra coisa também que o doutor coloca é a questão da constância. Então, não adianta você fazer uma vez só e achar que vai dar resultado. Então, ele traz essa questão do canal, da divulgação nas redes sociais, que é algo que é uma construção contínua. Nós, advogados, não vamos ter sucesso de um dia para o outro. Nós vamos construindo as nossas redes de parceria, construindo a nossa imagem perante os nossos clientes, tendo também os nossos casos de sucesso que a gente hoje já pode compartilhar, também como uma forma de demonstrar o nosso trabalho, e com todo esse outro, essa manifestação que ele traz aí de todos esses outros ambientes aí que a gente pode estar se inserindo e buscando também parcerias e condições de trabalho. Muito bem, doutor. Agora você poderia falar pra gente um pouquinho do seu operacional? Como que você faz a gestão dos seus processos? Se você utiliza alguma ferramenta, como que é feito isso no seu dia a dia? Para que também você não se perca, né? Tá. Porque além disso, pessoal, os advogados temem uma palavra, né? Que acho que é a que mais pesa pra gente,
E nós que, né, estamos aí no dia a dia, a gente preza muito, que é a questão dos prazos. Tá. Como que a gente lida com tudo isso que você falou e ainda não perde o prazo, atende o cliente e faz a gestão aí do operacional? Olha, eu concordo que não é fácil quando nós temos essa questão de prazo, tá? Não é fácil em qual sentido? Se você tem muitos processos e poucos advogados no operacional. Veja, softwares e ferramentas que nós utilizamos, né? Nós utilizamos o software e a gestão de processos da AASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, e também utilizamos a ferramenta administrativa, o software Trello, né? Então, por meio do Trello, bastante informações colocadas, anexadas, é feito aí esse upload, e aí é compartilhado com a equipe para que todos, né, vá trabalhando. E na questão das intimações, puxa, chegou a intimação, nós fazemos aquela anotação, seja na forma física, seja na forma virtual, tá? E tem dado certo essa questão aí. Quando nós falamos ainda nessa questão do operacional, veja, não é às vezes muito fácil você conciliar. Por quê? Porque sobretudo na advocacia criminal, diferente um pouco da advocacia tributária, né? Você está deixando de falar aqui, né, que a sua especialidade é a advocacia tributária. Então, se você tem alguma demanda aí de natureza tributária, você precisa conhecer aqui a doutora Cíntia, né? Fazer um contato com ela para poder desenrolar aí essa questão. Então, vejam, quando nós falamos na questão do operacional, volta e meia, uma torneira tem vazamento, volta e meia uma fechadura quebra, volta e meia um vidro trinca, volta e meia, então sempre vai acontecendo essas questões que você precisa ir corrigindo. Então veja, no nosso escritório, num primeiro momento nós tínhamos um computador, depois fomos para 2, depois fomos para 3, aí depois não tinha no break, aí compramos o primeiro, aí compramos o segundo, agora vamos comprar o terceiro. Então veja que tudo isso é uma questão de natureza operacional. E aí veja, às vezes você precisa estabelecer um dia para poder fazer a limpeza, outro dia para poder fazer reunião de gestão. Então toda quarta-feira nós fazemos uma reunião de gestão com a equipe. O que é que está certo? O que é que vocês querem reclamar de mim? Né? E aí eu preciso até chamar a equipe aqui para participar desse vídeo. Para dar os depoimentos. Para dar os depoimentos. Pelo menos da última vez que eu perguntei qual a reclamação, não teve. Olha, vamos ver. Maravilha. Acho que deve estar todo mundo querendo preservar o seu trabalho, né? Ainda ontem foi com a minha filha. Eu falei, ó, não sai desse trabalho não. Pega firme e fica firme. E aí um detalhe aqui que eu deixei de falar, quando nós falamos de precificação. Como é que se você precifica? Eu dei aqui um parâmetro, que é a tabela da OAB. Mas veja, você pode precificar pela complexidade do trabalho ou pela facilidade do trabalho, né? Que aí seria basicamente apenas o antônimo. Você pode precificar pelo grau de exigência do cliente. Então ele é um cliente muito exigente. Veja, teve um cliente bem recente, que ele falou o seguinte: tudo que eu fosse peticionar para o juiz, primeiro eu tinha que mostrar para ele. Eu falei, bom, então como o trabalho agora é dobrado, você precisa me pagar dobrado. Volta no escritório para assinar um contrato novamente, porque o preço precisa ser dobrado. Porque eu só te cobrei para peticionar para o juiz. Porque veja, o advogado, em regra, né, o cliente nos contrata para quê? Para que nós vá falar com o juiz, seja pela forma escrita, seja pela forma pessoal. Mas aí o cliente quer que tudo que você vai falar, antes de falar com o juiz, fale. Então tem esse tipo de exigência para você poder precificar. Uma outra forma de precificar. A duração, quanto tempo dura? Vai durar apenas 1 ano esse processo? Ou ele é aquele inventário que vai durar 15 anos? Né? Ou ele é aquele processo criminal, sobretudo se ele é, por exemplo, você pega um caso de homicídio, você que vai ao tribunal do júri. Teve um júri que eu participei que o processo estava durando 10 anos, sabe? Então vamos imaginar, você cobra um fixo ali no início, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 1 milhão, 800 mil, você cobra um fixo. E aí você pensa o quê? Pô, eu cobrei 800 mil nesse processo, amanhã eu vou ter outro. Não necessariamente. Eu cobrei 800 mil nesse processo, daqui 6 meses
acabou. Não necessariamente. Então você precisa levar em consideração um outro quesito, e eu espero que você esteja anotando. Se não estiver anotando, volta o vídeo aqui para você poder ver. Um outro quesito é, o cliente vai te pagar a prazo? Ele vai te pagar à vista? Né? Por exemplo, vai entrar na PJ que você precisa separar o imposto, né? Não esquecer dos impostos a recolher, hein? Tá vendo aí? Aqui com a palavra a tributarista, né? E aí eu acho que eu respondi aqui bastante coisa.